Nossa meditação hoje, na Palavra de Deus, está baseada no capítulo 17, versículo 28 do livro de Provérbios, onde nós lemos: Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. Outra versão diz até o tolo, né? Quando se cala, é tido por sábio. E quando fica calado, ele então se mostra inteligente. O que esse texto tem para nos ensinar? O que é que o rei Salomão aqui quer nos ensinar, propôs que fosse entendido quando ele escreveu esse provérbio? Aqui fala que a sabedoria, ela se cala em certos momentos. E qual é a importância do silêncio da sabedoria? Portanto, eu daria como título para essa meditação sobre o silêncio da sabedoria. E o que isso representa para a nossa vida, como proteção da nossa vida de situações de angústias e sofrimentos que nós podemos evitar. Primeiramente, vamos entender a diferença entre sabedoria e conhecimento. Conhecimento é o acúmulo de informações, de verdades, de fatos, sobre todas as áreas de conhecimento, de estudos e pesquisas, na área da ciência, das ciências naturais, da filosofia, e no nosso caso, da teologia, do conhecimento da fé. Então, isto é conhecimento, é o acúmulo de conhecimento que nós vamos adquirindo através do estudo, das informações que vamos recebendo e de experiências também, né? As experiências empíricas da vida e experiências acadêmicas. Já a sabedoria não tem um sentido de conhecimento. A sabedoria é aquela habilidade que nos possibilita agir da maneira certa, na hora certa, falando aquilo que deve ser dito, a coisa certa, e que realmente produz reações de reflexão nas pessoas ou na pessoa que está ouvindo. Traz, então, acrescenta conhecimento. Então, isto é a sabedoria. Principalmente para agirmos em situações assim complicadas, como no aconselhamento de pessoas que estão em algum litígio. Então, há nesse momento aquela habilidade especial que a sabedoria, que ela, do ponto de vista espiritual, vem de Deus e na prática também. Então, ela, naquele instante, usando aqui uma linguagem da psicologia, ela dá um insight para a gente dar a resposta certa naquele instante. A Bíblia fala de um exemplo de Salomão, que foi um dos reis mais sábios da história do povo de Deus. E logo no primeiro teste, ele impressionou a nação quando duas mulheres chegaram com uma causa diante deles ali. Eram duas mulheres que tinham uma vida fora do casamento, então irregular, e as duas haviam tido filhos, praticamente no mesmo dia. E lá uma certa noite, uma das mães, então deitada com a criança, dormiu, vamos dizer assim, tombou o corpo em cima dela e a criança morreu. Como estava no mesmo quarto, aquela mãe que havia matado o filho acidentalmente, pegou o filho morto e pôs no leito da mãe que estava com a criança viva e trocou as crianças. No outro dia, a mãe, que logo acordou, percebeu a criança morta, ela viu que não era
a sua criança, seu filho, pelo instinto materno até. E então essa questão foi parar diante do rei Salomão. E chegando ali, aquela mulher dizia, não, essa criança que é a minha, a morta é a dela, a viva é a minha, mentindo. E Salomão então diz para os seus assistentes, traga-me uma espada. E então trouxeram, e ele disse o seguinte, vou agora, me dá aí a criança, eu vou cortá-la ao meio. E vou dar uma parte para cada uma. Está resolvida a questão. Naquele instante, a mãe que havia furtado a criança dizia, então, está feito. Aí nem minha, ela não será nem minha e nem dela. Aí o rei, a outra mãe diz, pelo amor de Deus, aqui nas minhas palavras, não faça isso, dá a criança para ela, deixe com ela então. Aí o rei Salomão disse, esta é a mãe da criança, devolva a criança para ela. Então, isso aqui é um exemplo de sabedoria. E aqui fala de vários tipos de textos na palavra de Deus que se referem à sabedoria. Nós temos lá em Provérbios capítulo 13, primeiramente eu quero ler 10, 19, onde lemos, olha aqui, 10, 19. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Ainda Provérbios 21, 23, ou melhor, 13, versículo 3. Olha o que diz aqui também Salomão. Quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Ainda Provérbios 14, versículo 3. Olha o que diz. Na boca do tolo, quer dizer, do insensato, está a vara para a sua própria soberba, mas os lábios dos sábios os protegerão. Olha que maravilha. E ainda nós podemos ler em Provérbios, versículo 21, 23. Olha o que diz aqui, finalmente, nesse texto, 21, 23. Quem guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de muitas dificuldades. Noutra versão diz que aquele que guarda os seus lábios e a sua língua, livra a sua alma da angústia. E no outro versículo diz, quem muito fala, abre os seus lábios, acaba angustiando a sua própria alma. Então, aqui nós vemos a importância da sabedoria. A sabedoria tem aquela capacidade de impressionar e também de proteger. Lá em Provérbios 16, 21, olha o que diz aqui o texto da palavra de Deus. 16, 21. Está assim, 16, Provérbios capítulo 16, versículo 21. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. E no 25, 11, olha o que diz a palavra de Deus, 25, 11. Como maçã de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Aqui, o provérbio aqui traz uma comparação de uma obra de decoração de arte feita pelos ourives. Você fazia aquelas maçãs de ouro lindas e fixava numa bandeja de prata. Aquele contraste reluzente do brilho flavo, né, dourado do ouro das maçãs, contrastando com o brilho claro, brilhante, né, luzente da prata, e sob o efeito da luz criava então um espetáculo artístico, uma beleza que encantava os olhos das pessoas. Então assim compara Salomão que como as palavras como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra certa dita no momento certo. E há, porém, aquele momento em que a sabedoria cala, né? Ela fica em silêncio. Por quê? Porque já lemos aí que até o insensato, o tolo, quando se cala é tido por sábio. E quando ele fecha os seus lábios e fica calado, ele é inteligente. Qual a lição que nós tiramos nisso aí? É que
nós podemos livrar a nossa vida de sofrimentos desnecessários. Muitas pessoas estão sofrendo hoje, inclusive na situação atual, porque falaram coisas que não deveriam falar. O próprio Salomão em Eclesiastes diz que há tempo de falar e tempo de ficar calado. E a sabedoria é assim, há momento que ela fala e instrui, há momento que ela se cala, para que, então, não seja a pessoa que está sendo, que é sábia, não seja prejudicada. Quantas pessoas hoje estão aí em situações de processo, em cima, por causa de palavras indevidas? Se tivesse ficado calado, não estaria sofrendo. Por que estou aplicando isso aqui? Porque no momento em que nós vivemos, nas redes sociais, há um oceano de informações, informações verdadeiras e falsas, informações que são úteis, informações que são ciladas para, então, nos pegar em situações que vão nos trazer sofrimento, constrangimento. Aí você clica nisso, concorda com isso, e então nós repassamos e isso acaba criando o quê? Depois falamos uma coisa inadequada, ou nós apoiamos, damos opinião, e no final o que acontece? Se levantam lá um processo, fazem um rastreamento, chega na gente, e aí vamos sofrer. Se tivéssemos ficado calado, estaríamos livres dessa situação. Portanto, a sabedoria, ela fala na hora certa, mas há momento que ela silencia. E o silêncio da sabedoria é um excelente meio de nos proteger de sofrimentos desnecessários por coisas que nós falamos que não deveríamos ter falado. Guardemos essas lições da palavra de Deus para a nossa vida e evitemos sofrimento desnecessário. Evitemos fazer usos imprudentes, sem sabedoria, insensatos das redes sociais.